E nós vamos abrir as nossas Bíblias para a nossa meditação. Palavra de Deus, apenas um versículo da Palavra de Deus, em Atos capítulo 1. Leremos os versos, apenas o verso de número 8. Palavra de Deus, Atos capítulo 1, verso 8. A palavra de Deus diz assim para o nosso coração: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Eu quero convidar a igreja para lermos juntos esse versículo da palavra de Deus. Vamos juntos? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Isso é palavra de Deus para o nosso coração. Vamos orar. Pai, Tua palavra é linda, maravilhosa, eterna, santa, poderosa. Tua palavra faz diferença em nossa vida. E nós pedimos agora, Deus, que esse versículo caia na nossa mente, no nosso coração, de uma maneira muito especial. Que os detalhes desse versículo nos impulsionem para vivermos uma vida cheia do Teu Espírito. E também uma vida com o santo propósito de anunciar Teu nome, onde quer que a gente esteja, anunciar o nome de Jesus e ser testemunha viva do Senhor Jesus nessa terra. Pedimos ao Pai que o Senhor remova de nós todo sentimento que não Te agrada nesse momento. Pedimos ao Pai que o Senhor toque os nossos ouvidos para que a Tua voz chegue a nós. Pedimos ao Pai que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa mente, para que possamos entender, Pai, o plano eterno do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus, nós oramos para a glória eterna do Senhor, ó Pai. Amém, amém, amém. Um rápido, poderoso e desafiador discurso de Jesus. Um rápido, poderoso e desafiador discurso de Jesus. Essa mensagem que nós temos em Atos, capítulo 1, verso 8, eu diria que é uma mensagem curta, que é uma mensagem consistente, e uma mensagem cheia de desafios para os discípulos de Cristo nesse mundo, nesse tempo chamado hoje. Esse versículo precisa ser olhado com muito carinho. Esse versículo precisa ser trazido para dentro da nossa mente, do nosso coração, todos os dias. Uma mensagem de Jesus está contida aqui em Atos 1 a 8. Ou seja, esse versículo contém um dos mais importantes discursos de Jesus. Essa mensagem foi entregue momentos antes de Jesus subir aos céus, após a sua ressurreição. E Jesus então olha para os seus discípulos. Os discípulos estão preocupados com o dia da consumação de todas as coisas. Mas Jesus chama os seus discípulos dizendo assim: não vos compete ficar pesquisando o tempo. Quando o mundo se acabará, ou quando o dia glorioso será. O que importa é que vocês entendam que há uma missão, que há um projeto a ser divulgado para as nações, que há algo a ser feito. E eu quero contar com vocês. Nesse discurso rápido de Jesus, traz uma mensagem maravilhosa para a nossa vida. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, na Samaria,
e até os confins da terra. Recebereis poder. Jesus disse também aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, após a ressurreição, até que do alto sejais revestidos de poder. E quando Deus promete, Ele cumpre. Quando é Deus que fala, Ele honra a sua palavra. É por isso que a maior fonte nossa para descobrir a vontade de Deus está aqui, na palavra de Deus. Os irmãos podem dizer amém? Aqui está a fonte. Por isso Jesus disse, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Mas recebereis poder. Ele disse para os seus discípulos, acuados, assustados, preocupados com o que viria a acontecer no mundo depois que Jesus subisse aos céus. Mas Jesus disse para eles, vai acontecer algo lindo. E de repente, numa reunião dos discípulos de Jesus, de repente, diz a Bíblia que um vento veio do céu. Um vento veio, um som, um barulho diferente, fortíssimo, chegou naquele lugar, em Jerusalém. E ali, um vento impetuoso, vidas ficaram cheias do Espírito Santo, várias nações da terra estavam presentes ali para a festa tradicional do Pentecostes. Nações do mundo inteiro ali. E é nesse momento estratégico que Deus decide derramar do seu Espírito. E naquele dia, os discípulos, antes acuados e assustados, de repente, erguem as suas vozes. Pedro é um deles que começa a pregar a palavra, falando de Jesus, da centralidade de Jesus. Porque se tem uma coisa que o Espírito Santo faz, é apontar para Jesus, como um holofote. Ele mostra a glória de Jesus. E o que ocorre ali, é que naquele dia cerca de 3.000 pessoas se converteram a Cristo Jesus e foram batizadas. Foi um evento maravilhoso. Irmãos amados, veio do céu um som. Um vento. É o vento do Espírito, e o vento sopra onde quer. E ele age como quer. Sempre abalizado pela Escritura. O Espírito Santo de Deus age livremente. E tem agido no mundo, louvado seja o nome do Senhor. A razão é porque nós estamos aqui. Então, queridos irmãos, louvado seja Deus por esse versículo. Nessa meditação vamos pensar um pouquinho sobre a importância desse poder espiritual que se derramou e que jamais sairá até que Cristo volte. Foi um derramar definitivo. E é por isso, queridos, que eu queria convidar você para a gente olhar para esse versículo hoje e observar na beleza desse rápido, poderoso e desafiador discurso de Jesus. E precisamos olhar para Ele. E eu quero olhar mais para Ele até o fim do meu ministério. Até o fim dos meus dias. Eu quero olhar mais para esse versículo. Eu quero convidar você para olhar mais para esse versículo. Você gostaria de começar a olhar mais para Ele? E é importante fazermos isso. Primeiro, porque esse versículo fala sobre a gloriosa missão dos discípulos de Jesus. Em primeiro lugar, precisamos olhar para esse versículo, esse discurso rápido, poderoso e desafiador, porque ele fala a respeito da gloriosa missão dos discípulos de Jesus. A gloriosa missão dos discípulos de Jesus. E qual é essa missão? Jesus foi claro aqui, você pode repetir comigo? A gloriosa missão dos discípulos de Jesus. A gloriosa missão dos discípulos de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui se sente discípulo de Jesus? Pode erguer a mão. Então essa missão é nossa. Qual a missão que é? Ser o quê? Testemunhas. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis o quê? Minhas testemunhas. O que é testemunhar? É falar a verdade. E quando a gente pensa nessa palavra testemunha aqui,
no idioma grego, significa mártir. Mártir. Né? A ideia aqui é de martírio. Porque Jesus está dizendo para os discípulos: sereis minhas testemunhas. Ou seja, vocês serão mártires no meu reino. Vejam que não é um convite para o gosto delicioso café da manhã. Era um convite para que eles fossem fiéis na missão de testemunhar o nome de Jesus. Mártir. Daí a história da igreja tem tantos mártires. Não é verdade? Olha a história dos discípulos, irmãos. Olha que fim tiveram. Mas quantos gloriosos frutos deixaram. Somos chamados para testemunhar do nome de Jesus. Não estou falando que todos nós vamos morrer por isso. Ou que a gente tem que sofrer além da conta por isso. Às vezes sim. Mas a ideia é de que nós precisamos falar de Jesus. Testemunhar do nome de Jesus. Estarmos dispostos a anunciar a grandeza, a glória, a majestade de Jesus. A ideia aqui, nesse caso, é de alguém que defende uma crença religiosa. E nesse caso, que defende com as vozes, com a vida, a bênção que é viver em Cristo Jesus. Então Deus quer usar a nossa vida. É a gloriosa missão de anunciar Jesus, de fazer discípulos dele. Irmãos, que bênção a gente poder anunciar o nome de Jesus. Você sabe que às vezes a gente pode mudar a eternidade de alguém anunciando Jesus. Alguém pode crer no nome de Jesus porque você abriu sua boca e falou de Jesus. Eu estou ouvindo, os irmãos, alguns vocês já sabem, de um presídio em um país da América Central com 5.000 pessoas. E agora há um projeto de voltar para estar em um presídio de 35.000 pessoas. E há todo um movimento em uma das cidades daquele país para que a gente consiga colocar 22 mil livros, prisioneiros mais perto de Deus, dentro desses presídios. Isso é graça de Deus. Isso é a oportunidade de testemunhar do nome de Jesus. Agora, visitando um desses presídios, enquanto pregava a palavra de Deus, e antes de pregar a palavra de Deus, um grupo de louvor nos acompanhou. Um grupo de louvor estava ali. E a pessoa que estava cantando naquele grupo de louvor, alguns tocavam, mas uma pessoa que eu observei estava cantando louvores a Deus, com lágrimas nos olhos, quebrantado diante de Deus, na simplicidade daquele ambiente, na dureza daquele ambiente. E o nome desse rapaz que cantava era, não vou falar o nome, tinha um apelido que gerava pânico no bairro onde ele vivia. Mas um dia, um grupo de irmãos da igreja, eles foram cantar louvores a Deus do lado de fora da prisão. Eles não entraram. Durante a noite, ou mais ao final da noite, eu diria que até perto da meia-noite, naquela vigília eles cantavam louvores a Deus do lado de fora do presídio. Naquele dia, naquela noite, um moço que havia feito muitas coisas erradas, ele estava, segundo ele, e ele me disse isso, ele estava sentado pensando em como tirar a vida. Tal era a culpa que tomava conta da sua mente, tal era a falta de perspectiva de vida em um presídio violento. Ele disse que quando
aquelas canções entravam em sua vida, o Espírito Santo de Deus foi trabalhando de tal maneira que ele foi sentindo uma paz, uma força interna. Ele disse, parece que uma alegria do céu me visitou. E ele disse que, a partir daquela noite, ele caiu de joelhos e disse, Senhor, me mostra o caminho. Então procurou grupos cristãos dentro daquele presídio. Ele se converteu a Cristo. Ele tornou-se discípulo de Jesus. Alguém estudou a Bíblia com ele. Hoje ele canta louvores naquele ambiente. Sabe por quê? E a gente vai se escandalizar com o quê? Por quem Cristo morreu? Pelos pecadores. O Evangelho é para pecadores que podem ser transformados pelo poder de Deus. Jesus foi claro, Jesus foi cirúrgico, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Eu quero conclamar esta igreja, eu quero conclamar você que está aqui, você que acompanha a distância, abra os seus lábios, fale de Jesus. Jesus pode transformar vidas, Jesus pode trazer um movimento maravilhoso a partir de um testemunho cristão para a glória de Deus. Fale de Jesus, fale de Jesus. Abra os seus lábios. Eu pergunto, você quer ser usado por Deus para falar de Jesus para alguém? Você gostaria de ser usado por Deus para falar do amor de Deus? Deus quer usar você e sereis minhas testemunhas. Testemunhas dele. Porque Deus pode usar a sua vida. Em primeiro lugar, o texto fala sobre a gloriosa missão dos discípulos de Jesus. Gloriosa. Que privilégio falar da eternidade na vida de alguém. Segundo lugar, quando olhamos para esse texto, nós percebemos que ele fala, e precisamos olhar para esse versículo, para esse discurso de Jesus. Segundo lugar, porque ele fala sobre a grandeza do poder do Espírito Santo. A grandeza do poder do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é grande, o Espírito Santo age poderosamente no mundo. É uma força, irmãos, que só podemos definir como uma força divina, que age poderosamente. Nós não conseguimos dimensionar o tamanho desse poder do Espírito Santo, mas esse poder é real. O Espírito Santo, irmãos amados, tem um poder que é indispensável na nossa vida. Nós não podemos pensar em ser testemunha de Jesus sem o poder do Espírito Santo em nós. Nós precisamos desse poder de Deus que nos move, que abre os nossos lábios, que coloca pessoas certas na hora certa, que coloca diante de nós pessoas às quais podemos dizer, vive o nosso Salvador, vive o nosso Redentor. Irmãos amados, quero dizer para você em nome de Jesus, esse poder não pode ser dispensado. Esse poder está à disposição. Eu creio no poder do Espírito Santo de Deus. Eu creio nessa força capaz de agir poderosamente para a salvação de vidas. Esse poder se manifestou no dia de Pentecostes. Já falamos, irmãos. Os discípulos, se a gente pegar os discípulos, logo após a ressurreição de Jesus, estavam trancados numa casa com medo de colocar o rosto para fora. Eles estavam dominados por uma ansiedade paralisante. Eles não conseguiam nem mesmo sair de casa com medo. Mas de repente o Cristo vivo aparece para eles. Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Jesus disse que o poder viria. E de repente esses mesmos discípulos estão em um determinado lugar. Quando de repente o som do céu. Quando de repente um vento impetuoso. Quando de repente, diz a Bíblia, labaredas de fogo, línguas de fogo. E a gente não precisa se assustar com isso. Sabe por quê? Porque quando Deus foi levantar e tirar o povo do Egito, ele se manifestou para Moisés. De que maneira? Numa sarça cheia de fogo, que ardia e não se consumia. Era o fogo da presença de Deus. Irmãos amados,
Oh, quantos são os exemplos bíblicos da ação do Espírito Santo. E ali no Pentecostes, línguas de fogo, labaredas de fogo. O fogo age para purificar. Nós precisamos desse poder do Espírito Santo de Deus na vida nossa. Eu me lembro que no ano de 1992 eu estava num congresso em Quito, no Equador, e um momento livre, à tarde, naquele congresso, nós fomos para conhecer uma montanha chamada Cotopaxi. Cotopaxi, alguns aqui já ouviram falar, né, dessa montanha, tem neve lá no topo da montanha, e nós fomos para o Cotopaxi. A orientação toda era, olha, a altitude é imensa, quem acompanha futebol aqui sabe a dificuldade de jogar em alguns países, onde oxigênio falta. E se você pensar que a cidade de Quito já é alta, e o Cotopaxi mais alto ainda, nós fomos subir até um certo ponto no Cotopaxi. A orientação era, vão devagar, não se esqueçam de tomar água, levem algo para vocês comerem, para dar energia para vocês. E nós fomos um grupo de pessoas, né? Alguns colegas, né? De ministério, um ia olhando para o outro, né? Ia se animando, né? Se o sujeito está na minha frente, eu vou chegar também, né? E eu me lembro que chegou um rapaz, ainda muito novo, e de algum lugar em Belo Horizonte, na delegação brasileira, estava aquele moço, e ele chegou lá, assim que nós descemos do ônibus, e fomos com cuidado, ele falou assim, não, isso daqui, ó, essa história aí não existe não, isso é papo, né, isso é papo aí de quem não entende das coisas, e ele foi, né, papo furado, né, e ele foi, ele subiu, e foi numa velocidade, a gente aqui devagarinho, seguindo a orientação, irmãos, ele parecia o The Flash, ele foi numa velocidade, irmãos, que eu olhei e falei, gente do céu, e ele foi, e nós fomos devagarinho, de repente a gente percebe uma movimentação diferente, descendo rapidamente o monte, quando a gente olha, o sujeito está numa maca, e ele foi hospitalizado, e ele só voltou com a delegação brasileira, porque um médico do grupo assinou um termo de compromisso que o acompanharia. Ou seja, ele quis enfrentar aquela montanha. Ele quis enfrentar essa dificuldade com o oxigênio. Ele quis enfrentar na força dele mesmo. E ele não aguentou. É por isso que para a gente ser um cristão que faça diferença, uma cristã que faça diferença, uma vida linda na presença de Deus, que gere frutos, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Sem Ele nada somos e nada podemos fazer. Por isso, irmãos, a gente tem que se quebrantar e reconhecer que nós não temos força em nós mesmos, como diz o hino. A força do homem nada faz, sozinho está perdido. Por isso Jesus falou, vocês vão receber um poder especial. Nós precisamos desse poder do Espírito Santo em nossa vida. Eu creio que ele existe, irmãos. E foi esse poder que fez com que Pedro erguesse a sua voz, pregasse o Evangelho, chamasse para Cristo e 3.000 pessoas se convertessem naquele dia. E Pedro pregava na sua própria língua e todos escutavam no seu próprio idioma. É o poder de Deus, é a ação de Deus. Gente de várias nações até escutando o Evangelho pregado por Pedro na sua própria língua. Porque quando Deus age, Ele não faz pela metade as coisas. Por isso nós precisamos do poder do Espírito Santo. Segundo lugar, a grandeza e o poder do Espírito Santo. E foi esse mesmo poder, irmãos, esse mesmo poder que agiu de maneira linda, na vida de Pedro, quando ele e João estão entrando na porta formosa do templo em Jerusalém, e havia um homem pedindo esmolas ali. E aquele homem olhou para Pedro e João, e aquele homem disse,
eu preciso de uma esmola de vocês. E a Bíblia diz que Pedro olhou bem para aquele homem e falou para ele assim: olha, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Diz a Bíblia que os artelhos daquele homem se firmaram, seus pés se firmaram, e ele entrou no templo louvando e glorificando a Deus, porque o poder de Deus agiu poderosamente, maravilhosamente, melhor dizendo, na vida dele, porque Pedro, na força do Espírito Santo, foi usado para a cura daquele homem. E pergunta de quem foi a glória? A glória foi de Deus. Ouro e prata não temos, mas o que temos te damos em nome de Jesus. Levanta e anda. Quando a igreja tornou-se muito associada ao Império Romano, quando a igreja construiu templos, catedrais poderosas, chegaram para um dos líderes da igreja naqueles dias, e aquele líder da igreja naqueles dias disse assim: veja, a nossa riqueza e o nosso poder agora. E disse assim: nós não precisamos mais dizer ouro e prata não temos. Mas um dos teólogos da igreja disse naqueles dias: só que agora vocês não podem dizer levanta-te e anda. Irmãos, nós precisamos do poder de Deus, humildemente, nós precisamos do poder de Deus para a gente avançar. Que Deus nos esvazie de nós mesmos em nome de Jesus. E que Deus nos encha do poder dEle para que a gente faça a obra dEle, para a glória dEle. A grandeza do poder de Jesus. E poderíamos ir adiante aqui. Pedro está preso, mas o Evangelho não está preso. Ele está acorrentado, tem vários vigilantes ali, atentos. A ordem era: não deixe esse homem fugir, não deixe esse homem escapar. Pedro está dormindo, não tinha como sair por ele mesmo. De repente, um anjo do Senhor o acorda e diz: Pedro, levanta, vamos comigo. E eles vão rompendo cadeias, eles vão rompendo as grades, não precisaram destrancar cadeados, porque o poder de Deus estava ali, e quando o poder de Deus age, ninguém impede. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? É palavra do Senhor: agindo eu, quem impedirá? É por isso que nós precisamos do poder de Deus, irmãos amados. A força nossa não faz nada. Eu digo para os irmãos que essa foi minha sensação quando diante de mim estavam grades com 1.400 presos, empilhados. E trouxeram para mim um púlpito de papelão. Eu olhei para aquele púlpito de papelão e falei: Senhor, temos um púlpito de papelão, mas temos um pregador que precisa de mais do teu Espírito, urgentemente. Aí, um pastor que estava lá leu: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam a paz. Então, irmãos, como que uma força do céu veio, e Deus me deu a graça de pregar olhando para aquelas grades naquele ambiente hostil, mas sabendo que as pessoas estão presas, mas Deus não está preso. Deus está livre e agindo poderosamente como quer, onde quer. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Spurgeon disse certa vez que nós podemos pregar até apodrecer a língua. Se o Espírito Santo de Deus não agir, não vai haver conversões. Nós precisamos do poder do Espírito Santo, igreja, para a glória do Senhor. Segundo lugar, o texto nos fala sobre a grandeza do poder do Espírito Santo. Em terceiro e último lugar, o texto nos fala sobre a geografia da missão cristã. A geografia da missão cristã. Se a gente pensar
na geografia, talvez esteja sendo reducionista, mas geografia como uma ciência que estuda a superfície terrestre. Isso é geografia. Quando a gente vai estudar geografia na escola, a cidade tal está em tal lugar, no país tal, o estado X, Mississippi, está nos Estados Unidos. A geografia é uma ciência que estuda a superfície terrestre. E Jesus aqui fala um pouco de geografia, mas é a geografia da missão. Quando ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus está dizendo assim: olha, a missão é para o mundo todo. É para o mundo todo. E nós temos que ter essa visão, irmãos, como cristãos e igreja. A igreja como um todo precisa pensar que o Evangelho quer alcançar todas as nações da terra e cobrir o mundo com o Evangelho como as águas cobrem o mar. Todas as nações. Essa foi a ênfase de Jesus. E a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a visão de Deus é o mundo. A visão de Deus é o mundo. E Deus é tão maravilhoso, Jesus é tão sábio, que ele falou assim: olha, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, a cidade onde estavam. Jerusalém. Mas também a Judéia, uma região maior, o estado. Samaria, outros lugares fora do estado, na nação. E até os confins da terra. Esse é o alvo de Jesus, o mundo que precisa, o mundo perdido, o mundo caído. Onde as pessoas podem encontrar salvação em Jesus da mesma maneira que eu encontrei e você encontrou. E Deus quer usar a sua vida para ser testemunha de Jesus. Peça a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida, para que você, capacitado por Ele, capacitada por Ele, você abra os seus lábios e abençoe vidas pregando o Evangelho. E eu estava orando por uma ilustração, Deus mandou a ilustração. Esses dias eu recebi em casa um irmão que está morando na Inglaterra, ele é cidadão inglês. E ele veio aqui com a esposa, porque queriam tomar um café comigo, com a Ana, conversar um pouco com a gente. E foi uma manhã de segunda-feira, a gente recebeu ali o Elvis. E muitas foram as conversas. E o Elvis falou assim, né? O Elvis falou assim: olha, eu vou... Aí a Simone, esposa dele, falou assim: eu posso tirar uma foto de vocês dois? Falei: claro. Aí ficamos lá, aí o Elvis olhou e falou assim: pastor, eu quero colocar essa foto ao lado daquela foto que eu tenho com o senhor no dia que o senhor me batizou. Eu falei: meu irmão, fui eu que te batizei, eu já tinha esquecido. Eu falei assim: eu não esqueço aquele dia quando eu afirmei minha fé em Jesus, eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e hoje eu sirvo a Jesus com alegria no coração. Um moço distinto. Aí ele falou: pastor, o senhor lembra como foi minha conversão? Eu falei: meu irmão, se eu esqueci que eu te batizei, eu não vou lembrar quem te evangelizou. Aí ele falou assim: pastor, eu estava vindo do Brasil, e no avião, uma senhora olhou para mim e falou assim: você está indo para os Estados Unidos? Estou. Você vai ficar lá, vai morar onde? Não sei, vou morar em Newark. E ela falou assim: olha, então você vai na nossa igreja. Tem uma palavra de Deus para o seu coração. Era a nossa irmã Dilma, que estava voltando do Brasil. Você mesmo, Dilma. Né? Estava voltando do Brasil. E ela falou para o Elvis de Jesus e da igreja.
O Elvis está firme em Jesus até hoje. Até hoje, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você que Deus quer usar a sua vida, a minha vida, para a gente anunciar a glória de Jesus, a grandeza da salvação que pode fazer diferença, irmãos amados. Deus usa a nossa vida. O Elvis me abraçou e falou assim, antes da gente se despedir, ele falou assim, que Deus tem feito em minha vida só a graça dele. Anuncie o nome de Jesus. Fale do amor de Jesus, onde você estiver. Que o Senhor possa usar a sua vida. Mas para isso, queridos, nós precisamos entender que a gente pode fazer diferença onde a gente está. Eu vou me estender por mais 5 minutinhos apenas. Um pouquinho mais da sua atenção. Eu quero dizer para você uma coisa. Jesus falou assim, sereis minhas testemunhas. É testemunha dele. Tanto em Jerusalém como no Judeia, Galileia, Samaria, Samaria até os confins da terra. Você sabia que tem lugares na terra que já ouviu a expressão Coca-Cola, mas não ouviu a expressão Jesus ainda? Você sabia que tem nações da terra onde ninguém pegou o pão e o vinho porque não sabe que Jesus morreu na cruz? O nosso alvo tem que ser, até os confins da terra, todas as nações. Claro que a nossa igreja sozinha não vai fazer isso. Mas milhares de igrejas com esse foco de pregar o Evangelho pode fazer diferença nas nações. Há um ditado africano que diz assim que uma gota de chuva não faz diferença. Mas milhões de gotas de chuva podem transformar um deserto em jardim. Por isso a importância de nós termos a nossa visão de fazer a vontade de Deus. Talvez você fale, pastor, até os confins da terra, eu não posso cruzar a fronteira. Minha idade não permite, minha situação não permite. Mas vou dizer uma coisa para você, você pode cruzar a rua. Você pode cruzar uma street. Você pode cruzar a fronteira da casa do seu vizinho e falar de Jesus para ele, porque você pode mudar a eternidade de uma família toda. Peça que Deus use a sua vida, porque Deus quer usar a nossa vida. Eu acho que vai ser a última vez esse ano que eu vou falar do vizinho, que todo dia ficava olhando para mim e acenando. Toda vez que eu saía de casa, ele acenava. Até que eu nunca falei de Jesus para o meu vizinho. Até que um dia, quando eu entrei no carro, ele estava sentadinho lá e ele acenou. E Deus pôs algo no meu coração. Vá orar com ele. E eu me lembro que eu saí do carro, cruzei a rua. Cheguei lá, falei com o meu vizinho, tudo bem? Ele falou, tudo bem. Eu falei assim, olha, eu vim aqui em obediência a Deus, porque eu quero hoje orar com você e dizer para você que Jesus te ama muito e que Jesus tem a eternidade à sua disposição. Eu percebi que a lágrima começou a correr e ele disse, muito obrigado. Eu falei, Jesus ama muito a sua vida. E orei pelo meu vizinho. Eu não sabia, mas ele estava com leucemia. Depois disso, eu creio que em menos de um mês, eu escutei um barulho à noite, família chegando. Nosso vizinho tinha partido para a eternidade. Então fale de Jesus. Na sua família, não desista de orar por transformações dentro da sua casa. Não desista de interceder por conversões dentro da sua casa. Em nome de Jesus. Deus quer fazer grandes coisas. Deus tem um plano para as nossas vidas. Meu desejo é que Deus renove a sua força e a sua fé. E a gente possa entender que o campo é
o mundo. E precisamos do poder de Deus. Precisamos do poder de Deus para anunciar e ser testemunha de Jesus. Irmãos amados, se cada membro da nossa igreja ganhar uma pessoa para Jesus em um ano, nós duplicaríamos o número de pessoas, não por estatística, mas de gente consagrada a Deus. Nós precisamos pedir que Deus nos ajude a abrir nossos lábios na força do Espírito Santo e fazer diferença. Esse é o plano de Deus. Que Deus nos encha do seu Espírito. Não dá para a gente abrir mão do Espírito Santo, irmãos. E mais, Espírito Santo não é patrimônio de pentecostais, de católicos, de protestantes, de evangélicos, de tradicionais. Não, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Nós é que somos patrimônio dele, por graça dele. O Espírito Santo está agindo no mundo, ele é livre, sopra onde quer. Que nós possamos estar no vento do Espírito. E a gente se deixar ser quebrantado por Deus. Se a gente ganhar uma pessoa para Jesus, essa vida vale mais do que o mundo inteiro. Que Deus nos abençoe. Eu quero só perguntar para você. Você acredita na existência desse poder do Espírito Santo? Você pode dizer amém? Você quer avaliar sua vida cristã e deixar uma pergunta: tenho eu vivido cheio ou cheia desse poder do Espírito Santo? Ou há espaço no meu coração para que ele enche a minha vida? Você quer abrir o coração para que o Espírito Santo encha todo o seu ser? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quanto maior a gente se sente, mais difícil será para sermos cheios do Espírito Santo. Quanto menor nós nos sentimos, no quebrantamento, na humildade, mais fácil o Espírito Santo de Deus nos encherá. E vou dizer algo mais: talvez tenha entulhos dentro do seu coração. Talvez há um entulho dentro do seu coração. Seja do ódio, seja da mágoa, seja de uma revolta interna por alguma razão, seja por um pecado que está te humilhando, mas você não o abandona. Se tiver algum entulho no teu coração, o fogo do Espírito quer queimar isso, para que brote em você água da vida, e você, cheio do Senhor, você seja como rios de água viva, como diz Jesus lá em João 7. Do seu interior fluirão rios de água viva. Deus quer nos abençoar, para que com os corações cheios do Espírito Santo possamos abraçar a missão de anunciar o nome de Jesus. Para quem você vai falar de Jesus essa semana? Para quem você vai ligar essa semana e falar: eu quero orar com você? Ore a Deus e peça graça, porque às vezes quando você pegar o telefone para ligar para alguém, é aquele momento que a pessoa mais está precisando. Peça para que o Espírito dirija você. Que Deus nos abençoe.